Eu vou te fazer uma pergunta e quero que você preste atenção não na resposta, mas na sensação que a pergunta vai te causar. Você tem certeza de que o que você pensa, você escolheu pensar? Porque se a resposta for sim, rápida, confortável, sem hesitação, então você precisa, mais do que qualquer outra pessoa nesse vídeo, conhecer um livro chamado 1984. Eu sou o Anderson Sweat e você está no canal da Action Figure Collection e é muito bom ter você por aqui. Estamos em 1949 e George Orwell é um homem tuberculoso, morrendo, escrevendo num quarto frio numa ilha escocesa, com os dedos tremendo, não de frio, mas pela urgência. Ele sabia que não tinha muito tempo e sabia que o que ele estava colocando naquelas páginas era perigoso. Não perigoso como uma faca, perigoso como uma ideia. E sabe qual é a coisa mais ameaçadora que existe no mundo? Não é uma bomba, não é o exército, é uma ideia que você não consegue desver. Orwell criou isso e o nome disso é 1984. O livro se passa num futuro que já é passado em termos de data, mas assustadoramente presente em termos de realidade. O mundo foi dividido em 3 superpotências eternas, em guerra permanente, sem começo sem fim. Por quê? Porque a guerra é útil, a guerra justifica o sacrifício, a guerra justifica o controle. Existe um lugar chamado Oceania e nessa Oceania existe um partido. Um partido e esse partido tem um rosto, o Grande Irmão. Ele está em todo lugar, em cartazes, em telas, em praças, nos quartos, ele te vê. Mas é aqui que começa a ficar interessante. Ninguém sabe se ele existe de verdade. E sabe por quê? Isso não importa. Porque o efeito é o mesmo. Se você acredita que está sendo observado, você se comporta como se estivesse sendo observado. Você vê polícia, você engole o pensamento antes dele virar palavra. Você colabora com a sua própria prisão. O filósofo Jeremy Bentham chamou isso de pinótico. No século XIX, Orwell transformou em romance, o Vale do Silício transformou em produto. Mas espera, não para por aí. Orwell inventou, ou melhor, previu algo que ele chamou de nova língua. A ideia é simples, aterrorizante, mas simples. Se você reduz o vocabulário de um povo, você reduz a capacidade desse povo de pensar. Porque você não pensa com sentimentos, você pensa com palavras. E se as palavras somem, o pensamento some junto. Sem vocabulário para nomear a opressão se torna invisível. Sem a palavra liberdade, como você vai reclamá-la? Me diz, você não acha que existe hoje um movimento, às vezes inconsciente e às vezes muito consciente, de empobrecer o vocabulário? De substituir o argumento pelo grito? De transformar o debate em guerra de memes? Orwell escreveu isso em 1949. Então tem o conceito mais genial e mais perturbador de todo o livro: o duplo pensar. A capacidade de acreditar em 2 coisas contraditórias ao mesmo tempo e não sentir nenhum desconforto por isso. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Você ri, acha absurdo? Então me responde, você já defendeu a liberdade de expressão para uns e silêncio obrigatório para outros? Você já achou a violência errada em geral, mas justificável no seu caso específico? Já chamou de informação o que era convicção e fake news o que era inconveniente para você? Isso tem um nome. E Orwell deu um nome há décadas atrás, antes de você fazer isso. E no meio de tudo isso existe um homem, Winston Smith, funcionário do Ministério da Verdade. Sim, você ouviu certo, Ministério da Verdade. Cujo trabalho é reescrever o passado, apagar fatos, corrigir jornais antigos para que a história sempre confirme o que o partido diz hoje. E um dia, Winston começou a se lembrar. Começou a sentir que algo está errado. Ele não é um herói, ele é um homem comum, com medo, com dores nas costas, com um apartamento miserável. Ele é, e é isso que o Orwell fez de mais brilhantes. Ele é você. Ele comete o crime mais grave que existe naquele mundo. Não é matar, não é roubar. Ele compra um caderno e começa a escrever o que ele pensa. Crime de pensamento. O crime de ter um pensamento que o partido não aprovou. E você me diz que isso é ficção científica? Ou você já sentiu em algum momento da sua vida, no trabalho, nas redes sociais, ou na sua própria família, que havia pensamentos que era melhor não dizer em voz alta? Esse livro entrou na lista dos mais importantes do século XX. Foi proibido em países, queimado, censurado, o que é, convenhamos, a maior prova de que o livro acertou em cheio. Orwell nos deu vocabulário, ele nos deu ferramenta para nomear o que acontece quando o poder não tem limite. O Grande Irmão está de olho em você. E não é mais uma frase literária, é um diagnóstico cultural, NSA, câmera de reconhecimento facial, algoritmos que sabem o que você vai querer antes de você querer, score social, histórico de busca, geolocalização permanente. Orwell não previu a tecnologia, ele previu o que a humanidade faria com ela. Sabe o que é mais assustador? No livro, o partido não precisa que você concorde. O partido precisa só que você pare de resistir. A apatia é suficiente, o cansaço é suficiente, a distração é suficiente.
enquanto você está sobrecarregado de informação, de indignação, de entretenimento, de trabalho, enquanto você está ocupado, ninguém precisa te proibir de pensar. Você mesmo não encontra tempo. Orwell chamou o povo de proles, a maioria da população, livres tecnicamente, mas tão distraídos com futebol, fofoca e loteria, tão exauridas pela sobrevivência, que o controle deles era o mais fácil de todos. Não precisava de força, precisava de entretenimento. Eu não estou dizendo que vivemos uma distopia. Eu estou te dizendo que Orwell nos deu um mapa. E mapa só tem utilidade para quem sabe que pode se perder. Você pode não concordar com nada que eu disse hoje. Tudo bem, mas lê o livro. Lê de olho aberto. Lê com desconfiança até de mim, que estou aqui te convencendo a lê-lo. Porque um livro que te ensina a desconfiar do poder, te ensina também a desconfiar de quem te apresenta o livro. E isso, meus queridos, é exatamente o tipo de pensamento que o grande irmão não quer que você desenvolva. George Orwell lê, mas lê antes que alguém decida que você não deveria. E é óbvio que um livro desta importância e relevância estaria disponível aqui na nossa loja. Eu vou deixar o link aqui embaixo, ó, na descrição desse vídeo. É uma publicação obrigatória para todos, indispensáveis nos dias de hoje. E eu aposto contigo que quando você terminar de ler este livro, você vai ficar impactado com todos os conceitos que ele traz e de que como somos manipulados sem nos dar conta. E ficará obcecado para ler tudo que George Orwell publicou. Mas fique calmo, jovem manipulável, porque além deste livro, nós temos outras publicações desse autor que é genial, bem como outras publicações deste gênero. E é claro que eu vou deixar o link também na descrição deste vídeo. Pega logo tudo e mergulha de cabeça. Recomendação máxima. Selo bacaninha de qualidade do canal com louvor. Se você gostou desse vídeo, então deixa o like maroto, compartilha pra geral, dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal e ativa os sininhos, porque tem muito conteúdo bacana vindo por aí. Eu vou, mas eu volto. Valeu!